Aleluia, glória a Deus. Neste sábado, vamos iniciar ele dando parabéns para nós. Estamos aqui num sábado, orando, buscando o nosso grande Deus, estudando a palavra dele. Já estamos há 12 dias juntas, jejuando e orando. É um propósito de 21 dias de jejum e oração. Cada uma na sua casa, buscando uma resposta de Deus, buscando uma intervenção de Deus, buscando uma direção de Deus. Você sabe exatamente o que você está buscando. Continue pleiteando, continue colocando no altar de Deus, porque no altar de Deus tem resposta. Eu já tenho alcançado algumas respostas. O próprio Deus tem jogado luz na minha vida, tem me direcionado a acordar mais cedo, a buscá-lo de manhã, à tarde e à noite. Não dormir de forma alguma sem colocar a armadura de Deus e pedir a cobertura do sangue de Jesus. Acordar engrandecendo o nome dele, dando bom dia, pedindo a proteção dele ao longo do dia. Silenciar as minhas muitas vozes que passam na mente para permanecer com a voz dele. Isso tem dado uma tranquilidade, isso tem dado direção, isso tem dado segurança, e outras pessoas têm compartilhado o mesmo, que nunca experimentaram tanta paz e tanta tranquilidade na mente em meio a uma vida lotada de desafios por colocar em prática o que a palavra de Deus nos pede para colocarmos em prática. Seja muito bem-vinda, você que está chegando agora. Permaneça junto de Deus, permaneça orando e buscando ao Deus vivo, porque Deus responde cada uma das nossas orações. Oração é o que há de mais poderoso, são sementes. As instruções de Deus vêm para nós em forma de semente. Muitas queremos ver o milagre já pronto, mas quando aquietamos, podemos acompanhar o processo do milagre de ser formado, de ser gerado, de se desenvolver, crescer, até que de repente ele está lá na nossa frente, na nossa família. Consagra o estudo de hoje com a palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 24 ao 32. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhes, Pedro falou: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele fala: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo os dois para o barco, cessou o vento. Esta é a palavra que Deus quer falar conosco. Preste atenção, cesse o que você está fazendo e aprenda a colocar a palavra de Deus em câmera lenta. Sabe quando você está assistindo um filme e ele fica em câmera lenta? Nós precisamos aprender a colocar a palavra de Deus em câmera lenta. Para quê? Para aprender a observar os detalhes, para aprender com Deus absolutamente tudo que ele traz para nós nessa palavra. A maioria das pessoas que já ouviu essa palavra foca na parte que Pedro estava andando na água e que Pedro afundou na água. Mas tem muitas lições aqui. Nesse estudo de hoje, eu quero que você entenda que quando Deus coloca um sonho, uma visão no coração do seu povo, no meu coração, no seu coração, no coração de Pedro, os sonhos começam como se fossem uma sementinha. É a vontade, é o desejo. Assim como uma mulher tem uma semente que é plantada no seu ventre quando ela fica grávida, e ali vai crescendo, crescendo, até que um dia aquela criança sai para fora e nasce. Nós nos tornamos grávidos, figurativamente falando, do que Deus coloca em nosso coração, do que Deus fala e promete que vai fazer para nós. Durante a gravidez, é aí onde eu quero que você preste atenção.
Quando estamos já grávidos, Satanás vai trabalhar arduamente para tentar fazer com que abortemos os nossos sonhos. Ah, então Satanás só trabalha quando estamos grávidos? Não, Satanás trabalha desde antes, impedindo até de ficarmos grávidos, impedindo de ouvirmos a palavra de Deus, impedindo de querermos chegar perto de Deus, porque ele sabe que Deus tem o melhor para nós e ele quer nos roubar de viver o melhor. Então você que está fazendo parte desse grupo de estudo, neste dia de hoje, envie esse estudo para muitas mulheres. Trabalhe a favor de Deus para que a mensagem das boas novas chegue para muitas famílias. Nós não podemos trabalhar com Satanás, impedindo as pessoas de ouvirem que existem boas notícias, que existem notícias que vão mudar sua história, que a palavra de Deus muda destinos. Nós vamos levar essa palavra mais longe. Nós vamos fazer muitas mulheres engravidarem de esperança, engravidarem de coragem, engravidarem de força. E elas vão ficar junto conosco, trabalhando para que a gravidez seja uma boa gravidez e a criança nasça, cresça forte, feliz. Satanás, ele em paralelo, vai continuar nos atormentando. Esse é o trabalho dele. Ele trabalha para roubar, matar e destruir. Ele não dorme, ele não descansa, ele vai ficar atuando para trazer o quê? Dúvida. As armas que ele vai usar é injetar mentiras nas nossas circunstâncias, injetar mentiras nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, para nos levarmos a ter dúvida que Deus é capaz de cumprir o que prometeu na nossa vida, na nossa situação, na nossa família. Ele vai usar a segunda arma que ele mais gosta de usar, descrença. Todas essas armas trabalham na mente do cristão, roubando a força da palavra de Deus, roubando a energia, roubando a fé que Deus nos entrega, roubando a paz, roubando a coragem de continuarmos orando umas pelas outras, de continuarmos orando pelo nosso milagre. Vamos juntas orar agora, nesse momento, umas pelas outras? Deus, em nome de Jesus, oramos em tempo e fora de tempo, oramos por nós, oramos pelo nosso milagre, oramos pelo que o Senhor já colocou em nosso coração e oramos umas pelas outras. Senhor, sustenta todas para chegarmos até o final, para vermos o milagre acontecer nas nossas casas. Queremos cura, queremos salvação, queremos libertação, queremos direção, queremos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Possamos lembrar sempre que a medida de fé que todas nós temos foi dada por Deus, mas nós somos responsáveis por alimentar essa fé e fazer com que ela cresça. A fé é um produto do Espírito e quando alimentamos ela é uma força espiritual que move as montanhas. O inimigo não quer que mantenhamos a mente em concordância com Deus, em concordância com o nosso próprio espírito, que já tem a palavra de Deus dentro dele. O inimigo sabe que Deus coloca a fé em nós para fazermos grandes coisas. E quando continuamos sendo perseverantes, quando continuamos crendo e confiando que Deus vai realizar toda a boa obra na nossa vida e na nossa família, nós vamos fazer um estrago no reino do mal. Por isso que nós precisamos prestar atenção no texto em câmera lenta. Vamos entender como é que se faz crescer um milagre, como é que com uma semente nós fazemos com que tantas coisas boas, maravilhosas aconteçam, coisas que nunca vimos antes. O apóstolo Pedro, ele teve a fé dele ativada na madrugada, quando estavam em plena tempestade, o barco já estava longe da terra. Eles só viam a água rolando, as ondas revoltas, o barulho da tempestade, o vento muito forte. Quando eles estavam dessa forma, Jesus vem até eles andando sobre as águas. Significa que Jesus não estava com eles no barco. Eles acordaram na madrugada, talvez 3 horas da manhã, pelo que o texto fala. E eles se dão conta, todos enxergam Jesus andando, mas eles não entenderam que era Jesus, eles se assustam. E é por isso que Jesus para e fala, sou eu. Quando Jesus fala, sou eu, na mesma hora, prestem atenção, a semente de fé agiu em todos, mas Pedro foi o único que teve uma atitude. Na mesma hora, Pedro falou, Jesus, deixa eu ir até você. Ele se dirigiu ao mestre e pediu autorização. Jesus falou o quê? Vem. Jesus deu uma resposta positiva. Pedro, naquele momento, imitou o mestre. Tudo que ele fez foi levantar do barco,
colocar um pé após o outro, e Deus fez o resto. Deus fez ele não afundar na água. Pedro deixou o barco colocando um pé na frente do outro, em cima daquelas ondas revoltas. Ele dá alguns passos e aí é onde está o problema. De repente, Pedro para de olhar para Jesus. Pedro para de seguir o que o mestre tinha falado, para de ser discípulo, porque ele fica prestando mais atenção no barulho da tempestade, no barulho das ondas revoltas. Ele não leva em consideração o que estava acontecendo. Ele começou a afundar quando ele ficou olhando para as circunstâncias. Até aquele momento, nunca ninguém tinha andado sobre as águas. Pedro e nenhum daqueles discípulos tinham visto ninguém andar sobre as águas, mas agora que eles tinham visto Jesus andar sobre as águas, a semente de fé entrou. Pedro teve ação e isso fez com que ele também andasse igual ao mestre. Entretanto, mesmo ele tendo andado igual ao mestre, ele para de olhar para o mestre, para de andar e fica prestando atenção na tempestade. Ele afunda. Ao afundar, ele grita que ele não é bobo. Jesus, me salve. Quando colocamos o texto em câmera lenta, vimos que o que aconteceu foi, na lógica de Pedro, na mente de Pedro, o que ele estava fazendo era impossível de ser feito. Então a dúvida começou a trazer milhares de pensamentos complexos para a mente de Pedro. Na hora que a mente de Pedro afundou, o corpo de Pedro começa a afundar junto. Os milhares de pensamentos de dúvida trouxeram a descrença e tudo isso fez Pedro afundar na mente. Afundando na mente, o corpo de Pedro afundou na água. Pedro pediu ajuda ao mestre, que prontamente pegou-o pela mão. Os dois andaram por sobre as águas juntos até o barco e presenciaram. Quando chegaram no barco, a tempestade cessou completamente. No livro de Romanos, capítulo 4, do versículo 18 até 21, nós vimos que Abraão precisou de fé. Na verdade, ele precisou, naquelas circunstâncias que ele vivia, continuar andando, vivendo, levando os seus negócios, levando a sua família, levando os seus funcionários a Deus, dando glória a Deus. Naturalmente, a situação que Abraão vivia era uma situação impossível, era uma circunstância adversa. Prestem atenção, minhas irmãs. Abraão não era um tolo, ele não era uma pessoa iludida, ele não era uma pessoa ignorante. Abraão sabia que estava velho e que a sua esposa estava também uma senhora idosa. Abraão era um homem maduro, ele financeiramente falando, era um empresário muito bem sucedido, ele tinha um patrimônio gigante. Entretanto, lhe faltava um herdeiro para dar continuidade ao seu nome, ao seu legado. Abraão escolheu pensar e falar apenas da grandeza de Deus e não do filho que ainda não tinha chegado. Abraão poderia ter afundado no filho que não tinha chegado, poderia ter ficado falando do filho que não tinha chegado, falando do que ele não tinha conquistado, falando do que, na perspectiva humana, Deus tinha falhado com ele. Não foi a opção de Abraão. Precisamos, então, aprender com Abraão e também com Pedro. Nossas vidas existem circunstâncias adversas, existem problemas, existem situações na qual nós queremos a intervenção de Deus. Como Abraão, precisamos ser bem conscientes da real situação que estamos vivendo, da real circunstância, sim. Propositalmente, nós precisamos escolher manter a nossa mente na palavra de Deus, na promessa que Deus já nos deu, que vai aumentar e edificar a nossa fé, aumentar e construir mais fé. O que nós precisamos não é a fé apenas para o dia de hoje. Nós precisamos viver uma fé sólida no dia de hoje que vai construir o dia de amanhã. Se não tivermos um dia alimentando bem a nossa fé hoje, amanhã nós já amanhecemos mais tristes, mais a tristeza vai chamar o desânimo vai chamar a desistência. A única forma de eu e você não vivermos o nosso milagre é parar de colocar um pé após o outro. Nós precisamos colocar um pé após o outro. Isso significa que um dia após o outro, nós precisamos continuar nos movendo em fé. Parar de ficar olhando se embaixo de nós tem substância, tem lugar certo, tem lugar seguro.
continuar olhando nos olhos de Cristo, continuar falando o que Cristo nos falou. Para Deus não há impossível. Precisamos falar isso. Para Deus não é impossível Ele entrar na vida do meu marido. Para Deus não é impossível entrar nas circunstâncias do meu filho. Para Deus não é impossível entrar na minha vida financeira. Abraão se manteve ocupado, louvando e glorificando a Deus. Eu e você precisamos nos manter ocupadas, louvando e glorificando a Deus. E não deixar o diabo jogar suas setas de dúvida, de incredulidade na nossa mente. Abraão continuou glorificando a Deus para sua esposa, glorificando a Deus para os seus funcionários, glorificando a Deus em meio a todos os povoados aonde ele passava. Todas nós glorificamos a Deus quando continuamos fazendo o que sabemos que é certo, mesmo quando estamos com circunstâncias adversas, com circunstâncias que nos trazem dor, circunstâncias que não são agradáveis. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14, nos ensina que em tempos de guerra espiritual, precisamos estar revestidas com a armadura completa, especialmente atentas ao cinturão da verdade. A verdade não é o que você está enxergando, não é o que você vê. A verdade é o que Deus fala. A verdade é o que Deus diz que vai fazer, é o que Deus promete que vai acontecer. Quando a tempestade chegar nas nossas vidas, ou se ela já chegou, o que nós devemos fazer é bater os pés, ou seja, sacudir o peso fora, sacudir a poeira, sacudir aquilo que está querendo nos agarrar na lama para nos puxar para baixo. Devemos bater os pés, devemos levantar o nosso rosto, devemos estufar o nosso peito e resolutamente nos determinar a andar no Espírito Santo, a viver no Espírito Santo, a falar as palavras do Espírito Santo e continuar um dia após o outro, confiantes. Não devemos nos abaixar, não devemos desacreditar, não devemos dar margem à tristeza, à insegurança de nos puxar para baixo, porque aí vamos afundar igual a Pedro. Precisamos sim continuar nos revestindo da coragem que Deus tem. Precisamos ser um pouco mais atentas e aprender com Pedro. Pedro deixou para pedir ajuda a Jesus quando ele já tinha afundado. Antes mesmo de afundar, nós devemos abrir o nosso bocão e dizer: Jesus, me ajuda, me reveste de mais coragem, me reveste de mais determinação, me reveste de ousadia para nesse dia eu botar a preguiça para fora, nesse dia eu botar a tristeza para fora, nesse dia eu botar esses pensamentos ruins para fora. Nossa humildade vai nos manter falando: Jesus, eu preciso de ajuda para não afundar. Jesus, eu quero continuar andando sobre esse problema. Eu quero continuar andando sobre a tempestade da minha casa. Eu quero continuar andando sobre a tempestade do meu casamento. Eu quero continuar andando sobre a tempestade da minha vida financeira. Não se iluda, foi o diabo que trouxe essas tempestades com um único objetivo: te intimidar, fazer você afundar. Durante essas tempestades, a sua mente é o campo de batalha. Mantenha ela conectada às palavras de Cristo, à mente de Cristo. Não tome nenhuma decisão baseada em pensamentos e sentimentos que estão tristes, que estão negativos. Confira com o seu espírito o que Deus está lhe falando. Sempre que você fizer isso, você vai encontrar a mesma visão do início, a promessa que Deus lhe deu lá atrás, que Ele vai cumprir. Se o seu marido nesse momento anda sendo rude, grosseiro, ausente, alheio, não está lhe dando atenção, entenda, você está no meio de uma batalha. A sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra as pessoas. Você está lutando contra principados. Se você não usar as armas contra os principados, você vai continuar batendo boca com esse marido. Um membro da sua família está preso a drogas, bebidas, jogo, más amizades. Você está no meio de uma batalha. Os seus filhos estão andando em más companhias, estão indo por caminhos que você sabe que com certeza vão trazer muito sofrimento. Você está no meio de uma batalha espiritual. Você própria ou alguém da sua família está enfrentando doenças, dívidas, falta de crescimento para você, para algum que você sabe que ele já podia estar prosperando, está bem além. Isso significa que existe uma batalha espiritual acontecendo na sua família. Você precisa se revestir das armas corretas. Você precisa seguir orando, aprender com Deus. Você vai aprender e lutar, aprender e guerrear, aprender e vencer. Levante a cabeça, ande de cabeça erguida, estufe o peito, acredite em Deus mais do que o que você está enxergando com os seus olhos.
todas as cristãs vão pedir a Deus uma bênção, mas as que vão receber são aquelas que continuarem crendo que o Deus que prometeu é o mesmo Deus que vai cumprir. Muitas vão afundar, vão desistir. E são essas as que não vão receber. Afundam na tristeza, afundam sem entender porque tudo continua acontecendo. Afundam se questionando, quanto mais eu oro, mais coisa ruim acontece. Você está entendendo tudo errado. Você ainda está racionalizando e enfrentando tudo com a sua lógica humana. O que está acontecendo é que quanto mais você ora, mais luz Deus lhe dá, mais capacidade de ver mais longe. Deus amplia o seu grau de entendimento. Deus aumenta o seu poder de discernimento. E quando Deus está trabalhando numa pessoa, Satanás também sabe disso. Então Satanás se levanta e vai levantar pessoas de perto e de longe para falar contra você, para levantar impropérios, para levantar acusações falsas, para apontar dedo na sua cara. Isso só é um sinal que você está no caminho certo. Você agora está lutando com as armas corretas. Ignore o que as pessoas estão falando. Não é para bater boca com as pessoas. E aprenda a amarrar Satanás. Cada vez que alguém levantar um impropério, uma acusação, falar uma injustiça, lembre, isso só é sinônimo que está precisando que você abra sua boca para dizer o que nós vamos orar aqui juntas. Em nome de Jesus, nós oramos. Senhor, vem, Espírito de Deus, e nos ajuda e nos ensina a guerrear e a orar. Muitas de nós estão passando por uma batalha espiritual. Acredito que a maioria estão passando por uma batalha espiritual em casa, na família. Não entendíamos que estávamos no meio de uma batalha espiritual. Estávamos guerreando com as nossas próprias armas, usando a nossa boca, que é uma arma poderosa, de forma imprópria, e estávamos tendo resultados ainda piores. Nos ajuda a cessar, a calar, a não falarmos mais nada contra nosso marido, contra nossos filhos, contra nenhum familiar. Eles não são o nosso verdadeiro oponente. Agora nós nos revestimos com o sangue de Jesus. Nos cobrimos e cobrimos toda a nossa família. Tudo que nos diz respeito. Nós nos revestimos com a armadura completa de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz. Levantamos o escudo da fé e vamos continuar usando essa fé todo dia, toda hora. E usamos a espada da palavra de Deus para, com a nossa boca, declarar que na nossa casa vai viver e imperar o reino de Deus. Os princípios que são permitidos no nosso lar são os princípios divinos. Nós proibimos a mentira, proibimos o engano, proibimos a grosseria, proibimos a pobreza, proibimos todas as armas de dúvida e de incredulidade, todas as setas e os dardos inflamados de Satanás que caiam por terra agora. Nós te amarramos, Satanás. Você e todos os seus, todos os demônios que têm agido, trazendo problema para nós, para os nossos familiares, eles estão amarrados, sem força, completamente sem poder. Proibidos também de chamar novos ajudantes do mal. Proibidos de usar as pessoas que nós conhecemos de perto e de longe. Em nome de Jesus, Senhor Deus, libera agora anjos poderosos para estar conosco todo o dia. Aonde quer que nós varmos, nós queremos ir vitoriosas, andando por sobre as águas. Libera força para nós, libera coragem, libera ousadia para continuarmos dando um passo após o outro, crendo que o Senhor é conosco, crendo que o Senhor já colocou a fé que nós precisamos no nosso coração, crendo que o Senhor está nos guardando e tem o que há de melhor preparado para nós e que nós estamos gerando este bebê, gerando este milagre. Nós estamos sendo cooperadoras, colaboradoras contigo. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos um dia após o outro, crendo, andando sobre essas circunstâncias, andando sobre o vício, andando sobre a dívida. Nós estamos crendo, Senhor, que veremos a nossa família completamente resgatada, resgatada da mentira, resgatada do engano, resgatada do vício, resgatada da má companhia, resgatada do curso do mundo, resgatada de onde precisa ser resgatada, restaurada, completamente conectada a Ti, crendo que a nossa mente e a mente dos nossos estarão conectadas à mente de Cristo e que estaremos, sim, a cada dia dando conta do trabalho verdadeiro que Deus tem para nós. Boas ações, bons trabalhos aqui nessa terra, conectados à nossa essência verdadeira, nós e o nosso. E a cada uma das minhas irmãs, Senhor, uma proteção especial nesse final de semana, nessa época conturbada de ataque do maligno, nos protege, Senhor, uma proteção
oficial e uma proteção sobrenatural. Nos guarda, nos livra e nos ajuda a continuarmos a cada dia andando sobre essas circunstâncias. Alegres, felizes, porque nós já conhecemos aquele que prometeu que para ele não existe impossível. Um dia abençoadíssimo para cada uma de vocês. E sejam uma propagadora das boas novas. Encaminha esse áudio para muitas pessoas. E também deixa o teu like. Dá um agradecimento para mim e uma expansão para o reino de Deus.